difícil encontrar uma pessoa que nunca tenha quebrado a cabeça para responder uma prova com questões de verdadeiro ou falso. Assinale a alternativa que não corresponde a um determinado período histórico. Neste caso, existe apenas uma resposta verdadeira. Mas, quando há mais de uma resposta correta na questão, a situação complica. Por exemplo, assinale a letra A se as alternativas 1 e 2 forem verdadeiras. Assinale B se a 1, a 2 e a 3 e assim por diante. É um alívio pensar que temos um Deus que nos deixou bem claro. Só existem dois caminhos, o largo e o estreito. Existem dois tipos de deuses, o único Deus digno de honra e louvor e os demais. Da mesma forma, só existem dois tipos de igreja, a igreja verdadeira de Deus e as falsas. O que este assunto tem a ver com os 10 mandamentos? Como descobrir qual é a igreja verdadeira ou a falsa? Estas respostas você encontra na Bíblia, o gabarito de Deus. Verdadeira ou falsa? Assista ao próximo estudo com o pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo muito importante. Fique bem atento, porque hoje Deus vai falar muito forte ao seu coração. Jesus disse que existem dois caminhos. Um estreito, que leva ao céu, e o outro largo, que leva à perdição. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, está na Bíblia. Em toda a Bíblia, vemos esses dois caminhos. Por exemplo, luz e trevas, Deus e o diabo, Abel e Caim, céu e inferno, salvação e perdição, ovelhas e bodes, trigo e joio, igreja verdadeira e igreja falsa. Selo de Deus, selo da besta. Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Jerusalém e Babilônia, cordeiro e dragão, vida e morte. Em Provérbios 14, verso 12, o sábio Salomão fala que há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dá em caminhos de morte. Chegamos à conclusão de que existe somente uma igreja verdadeira. Qual é esta igreja? A Bíblia fala a esse respeito? Sim, claro que sim. É claro que a Bíblia Sagrada fala e fala muito mais do que podemos imaginar. Aqui em Apocalipse 12, 17, a Bíblia é clara ao dizer exatamente o que eu vou ler agora com você. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui estão as duas principais características da Igreja de Deus na Terra. Se fizermos uma análise da história, vamos perceber que o povo de Deus, em todos os tempos, seguiu esse princípio bíblico. Adão e Eva esperavam o advento do Messias. Portanto, podemos afirmar que eram adventistas e guardavam o sétimo dia, pois foram criados na sexta-feira e no dia seguinte guardaram o primeiro sábado. Então podemos afirmar que Adão e Eva eram adventistas do sétimo dia. Certo dia, Deus chamou Abraão e lhe disse: farei de você uma grande nação. Abraão e Sara tiveram um filho, por nome Isaque. Esse, por sua vez, casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A princípio, Jacó teve uma experiência amarga e depois de uma experiência espiritual marcante, quando teve um encontro com Deus numa grande luta espiritual. Naquele momento, seu nome foi mudado para Israel, que significa vencedor. Israel teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Mais tarde, elas se transformaram na grande nação que leva o nome do neto de Abraão. Podemos dizer que Israel era a igreja de Deus no deserto e em todo o Antigo Testamento. O mais impressionante é que o povo de Israel, povo de Deus, guardava os 10 mandamentos, esperava também o advento do Messias e guardava o sétimo dia, o sábado. Aqui também podemos afirmar que o povo de Israel era adventista do sétimo dia. Amém? Chegou a plenitude dos tempos e nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.
Quando lemos sobre a vida de Jesus, percebemos que ele guardava todos os mandamentos de Deus. João 15, verso 10 e Mateus 5, 17. Jesus Cristo guardava também o Santo Sábado. Está em Lucas 4, verso 16. Quando nosso Senhor curava as pessoas no dia de sábado, estava nos ensinando que o sétimo dia é dia de cura, de libertação e é o dia da alegria, pois uma pessoa que era curada no sábado jamais iria esquecer esse dia por ter sido o dia em que a tristeza se transformou em alegria. Jesus, Maria e os apóstolos guardavam os 10 mandamentos. É bom lembrar que Jesus era judeu. Jesus estabeleceu o cristianismo e este deveria passar por 7 fases. Nos capítulos 1, 2 e 3, o Apocalipse fala dessas fases quando descreve as 7 igrejas. Éfeso, a primeira fase, foi